Bem, eu sempre que participo de qualquer espaço onde eu vou falar sobre qualquer assunto, eu gosto sempre de dizer que uma conversa, uma fala, uma live, ela não pode nunca ter a pretensão de encerrar um assunto. Ela é sempre o meu objetivo é de jogar luz em algum assunto, de gerar questionamentos, de gerar reflexões, porque eu acho que isso é importante. Então não é para finalizar um assunto, até porque os assuntos da nossa vida não tem como a gente finalizar, e a nossa vida é complexa demais, e alguns assuntos aqui nem é o espaço. Então a gente fomenta as ideias, a gente levanta ideias, e você continua depois na sua busca pessoal, na sua maneira, nos seus processos psicoterapêuticos, você continua pensando, estudando, levando para frente assuntos que para você são importantes. Minha proposta de hoje é a gente falar sobre inteligência emocional. Eu não sei como é que soa para você essa palavra, ela pode parecer um conceito um pouco estranho, um pouco inalcançável, mas é muito legal a gente saber que está comprovado, detectado que as inteligências elas são múltiplas, são muitas. Não tem uma pessoa inteligente, não tem um tipo de inteligência, elas são muitas. Todos nós estamos aqui reunidos já em dezenas de pessoas, cada um tem sua qualidade, suas peculiaridades, suas potencialidades, né, suas inteligências e também suas carências. E talvez seja esse um primeiro ponto que eu gostaria de já conversar com você, que acho que a inteligência emocional ela passa muito pelo fato da gente ter coragem de se olhar, entender quais são as nossas carências, as nossas fragilidades e a gente ficar em paz com isso. A gente não pode cair nem na tirania que eu tenho falado tanto do sucesso, na tirania da felicidade, né? Coisas que parece que a gente vai sentir isso o tempo todo, porque nós não vamos. Ninguém tem sucesso o tempo todo e ninguém é feliz o tempo todo, porque a vida não é assim. Na vida nós lidamos com derrotas, na vida nós lidamos com realizações, com coisas bonitas, mas a gente lida com tristezas, a gente lida com coisas extremamente pesadas. E a gente pode partir do princípio que a inteligência emocional é eu também ficar em paz com as minhas emoções, sabendo que eu não sou uma chapa de aço estática. Não, eu sou um ser humano com muitas complexidades, com traumas, com dores. Quantas dores, né? Quantos traumas a gente enfrenta na vida, quantas frustrações que a gente enfrenta na nossa vida. Então o termo da inteligência emocional ficou conhecido através do Daniel Goleman, que é um psicólogo americano, talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, já escreveu alguns livros sobre o assunto, e tem alguns comportamentos que marcam uma pessoa que tem inteligência emocional, como autoconsciência, consciência social, autogestão, gerenciamento de relacionamentos. É óbvio que não dá para a gente falar sobre isso tudo aqui hoje à noite, mas eu quero, de novo, arranhar a superfície de alguns assuntos aqui com vocês. Principalmente sobre essa questão da autoconsciência e da autogestão. Repito, nós temos habilidades diversas, múltiplas, e isso nos diferencia, e isso faz a vida ser muito bonita, porque a diversidade, em todos os sentidos, ela deixa a vida mais bonita. Querer deixar as coisas todas padronizadas, isso seria empobrecedor. O que deixa a vida bonita é exatamente a diversidade. E repito, a diversidade em todos os sentidos. Isso é enriquecedor da existência humana. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então eu parto desse princípio de que o que nos diferencia nos enriquece e que as inteligências elas são diversas, são múltiplas e a gente pode aprender a construir virtudes. Eu gosto muito de pensar isso. Eu não acredito que a vida a gente venha todo marcado, a gente vem com tudo destinado ou predestinado, tudo com um X nas costas e que a nossa vida está escrita. Claro que nós temos facilidades, claro que nós temos dificuldades, claro que algumas coisas são mais fáceis para mim do que são para outros, mas eu gosto de pensar que todos nós podemos desenvolver habilidades. E nós podemos, é claro que a partir inclusive de questões que são mais fáceis para mim, a partir do meu perfil, a partir
da minha personalidade, mas eu não gosto de taxar ninguém e etiquetar ninguém. E ninguém tem que etiquetar ninguém. O que a gente precisa é saber olhar para a nossa vida, ter essa consciência de si e trabalhar as nossas questões. Por isso que é tão importante a gente saber quais são as nossas fragilidades. Então, não tenha vergonha das suas fragilidades, porque, inclusive, quando a gente admite as nossas fragilidades, a gente tem a possibilidade de ganhar, né? Porque nós temos as nossas potencialidades. Bom, as nossas potencialidades a gente explora, a gente surfa em cima delas, a gente se beneficia delas. E as nossas fragilidades, a gente parece que não gosta de falar delas como se fosse uma vergonha. Ao contrário, a gente deveria exatamente assumir detectar os nossos limites, nossas fragilidades e trabalhar em cima delas, porque inclusive aquilo que em mim é frágil, se está cuidado, poxa, eu dei mais um passo de me desenvolver, eu dei mais um passo de me dar bem, eu dei mais um passo de tornar minha vida um pouquinho melhor e um pouquinho mais bonita. Mas todos nós temos alguns, eu vou chamar de bloqueios pré-estabelecidos, ou um nome mais famoso que você já deve ter escutado, que são as crenças limitantes. Acho que você já ouviu esse nome, que são ideias que nós absorvemos, muitas delas na nossa infância, e que a gente leva para o resto da vida. Quer dizer, a ideia é imposta na infância, e eu vou deixando ela crescer enquanto o tempo passa, até porque muitas ideias são colocadas dentro de mim, e na minha infância, na minha adolescência, ou eu não tenho consciência, ou se eu tenho consciência, eu não tenho muito argumento para lidar com essas ideias que foram impostas a mim. Então tem muita gente que cresceu em ambientes talvez tóxicos, em ambientes pesados, em casas disfuncionais, com falas pesadas que geram disfuncionalidade, do tipo, você não vai dar nada na vida, você é um erro, você é fruto de uma transe irresponsável. Poxa, como que isso é pesado, né? Como que isso mexe com o nosso emocional, como que a gente precisa entrar em contato com isso, porque o fato de você não entrar em contato não quer dizer que isso não existe. Aquilo que está dentro da gente existe, está aqui. O Jung, né, que diz que enquanto você não trouxer à consciência as coisas do seu inconsciente, isso aí vai ditar a tua vida e você vai chamar de destino. Por isso que os processos terapêuticos eles são tão importantes. E é claro que, para mim, enquanto psicanalista, falar que você precisa fazer qualquer processo psicoterapêutico parece que eu estou advogando em meu favor. Não, eu estou advogando em teu favor. Estou advogando a favor da tua vida e da tua história. De você entrar no processo de se conhecer, de entrar no processo de se olhar, inclusive de entrar no processo desses traumas lá da infância, dessas falas pesadas, talvez de um pai, de um tio, de traumas de abusos sexuais, de abusos emocionais, físicos, verbais. A gente precisa aprender a entrar em contato com isso, porque isso pode sim mexer com a nossa vida ao ponto de travar e bloquear um monte de processo que a gente poderia estar aí hoje vivendo e se libertando disso. Não é da noite para o dia, por isso que eu uso muito a palavra processo. Quem me acompanha sabe, eu tenho muita dificuldade com essas mudanças radicais. Mudou do dia para a noite, quem muda do dia para a noite volta da noite para o dia. As nossas boas mudanças são aquelas que elas levam tempo, porque o tempo dá para elas densidade, o tempo dá para elas consistência. Inclusive mudar do dia para a noite pode ser até uma agressão com a gente mesmo. Né? Você opera de um jeito um dia e no outro dia você acorda e agora mudei radicalmente. Eu, Vili, não saberia nem viver nessa mudança radical, porque eu tenho um jeito de operar. Então as minhas mudanças, elas têm que acontecer, elas podem acontecer, mas elas precisam de um processo. Eu preciso respeitar esse processo para eu conseguir me organizar existencialmente. Mas voltando, eu sei que isso é muito papo de psicanalista, né? Falar de infância, tudo é culpa da infância e tudo é culpa da mãe, né? Não é disso que eu estou falando. Mas todos nós fomos crianças, todos nós temos questões no nosso passado e a gente precisa lidar com isso. Tem uma frase do Caligares, que foi um psicanalista extraordinário, e ele tem uma frase dele que diz assim, eu vou até ler a frase para não falar ela de um jeito qualquer, quero citá-lo do jeito que ele disse. Ele fala assim, numa psicanálise, né, eu posso trocar aqui numa psicoterapia, num tratamento psicológico, descobre-se que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada por restos e rastros da infância.
Então a gente precisa visitar a nossa infância, a gente precisa ter coragem disso, e isso é extremamente inteligente, porque não adianta eu reprimir aquilo que está lá atrás. Então o que eu estou tentando desmistificar para você aqui é que essa questão de inteligência emocional parece que a gente vai fazer coisas incríveis, né? Acho que a gente confunde inteligência emocional com inteligência artificial, como se fosse uma coisa assim, nossa, inalcançável. Não, não. É uma coragem de eu começar a olhar para a minha vida e ter coragem de lidar com as minhas emoções. Você é um poço de emoções, você é um universo de emoções, muitas coisas aí dentro. E elas estão aqui dentro e elas não vão morrer. Elas vão ficar aqui me mandando recados e recados e recados e repetindo Jung. A gente vai vivendo a partir disso e uma hora a gente vai chamar isso de destino. Então eu sei que mexer em infância pode ser extremamente delicado, mas eu mexo nisso não porque machuca. Eu mexo nisso porque isso pode te curar. Você entrar em contato com histórias lá do passado é o caminho de você curar. Você falar sobre isso pode ser o caminho da tua cura. É a Clarice Lispector que poeticamente diz tão bonito, né? Ela diz assim: com o tempo eu aprendi que as palavras ou você escreve ou você as fala ou elas te sufocam. E como isso é verdade, né? Como a gente precisa aprender a falar em espaços seguros. Por favor, não fique expondo a tua vida, expondo o teu coração, expondo o teu emocional em rede social, porque isso seguramente não vai fazer bem para o teu coração. Então, dito isso, né, a gente ter, às vezes, um olhar um pouquinho lá para trás, porque talvez a tua vida esteja muito assim, não, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Quer dizer, você não pode, você não consegue, você não tem capacidade, porque você fez uma avaliação muito, muito profunda disso, você fez uma investigação muito séria, ou porque você está repetindo o que foi dito para você? Quer dizer, esse é um saber teu, é uma consciência tua, é uma consciência que passaram para você? Essa crença limitante, ela é um padrão de comportamento que foi imposto por outras pessoas, ou de fato isso é seu? E como é importante a gente fazer, repito, de novo, fazer esse mergulho. Porque senão a gente está sempre repetindo coisas sem saber exatamente se aquilo é nosso ou se aquilo foi dado para nós. Se aquilo de fato é uma coisa minha ou se isso eu estou simplesmente repetindo aquilo que foi dado. Então, você pode dizer assim, mas Vili, eu de fato cresci num ambiente extremamente de censura, de repressão, talvez muito, muito tradicional, onde eu não tinha nem liberdade de falar. Ou tal. Eu tenho certeza que isso é pesado, sei que isso é duro, sei que isso mexe com a tua vida adulta hoje, mas eu sei também que isso você não precisa passar o resto da vida com a sensação de que o freio de mão está puxado. A gente precisa ter essa coragem de mergulhar para conseguir soltar o freio de mão. Então a gente precisa, todo o processo de cura, de emoção, né? A gente precisa se conhecer. Né? E o nosso processo de inteligência emocional não tem como a gente despertar isso sem a gente primeiro saber quem a gente é. A frase do Eduardo Galeano, né, que é um sociólogo uruguaio, que ele diz assim: a primeira condição para mudar uma realidade consiste em conhecê-la. Quer dizer, como é que eu posso mudar qualquer coisa na minha vida, como é que eu posso mudar qualquer coisa na minha história, se eu nem sei direito quem eu sou, se eu nem sei direito como é que é a minha vida, como é que é meu passado, se eu nem sei direito como é que eu cheguei até aqui. E aqui a gente poderia só parar aqui e já fazer diversas questões, diversas reflexões de qual foi a última coisa que você fez por você, qual foi a última vez que você fez para a tua saúde mental. Porque se a gente deixar, a vida entra numa dinâmica tão complicada que a gente acorda de manhã, a gente trabalha igual maluco, porque a gente tem boleto para pagar, e no final de semana a gente inventa também um monte de coisa, e às vezes a gente inventa um monte de coisa também, até como um movimento inconsciente para a gente não precisar lidar com as coisas daqui de dentro. Acredite, a gente faz isso, a gente se auto-boicota, a gente inventa coisas, a gente, metaforicamente, a gente se enche de barulhos do lado de fora para a gente não precisar enfrentar os nossos barulhos do lado de dentro. A gente se enche de atividades no nosso dia a dia, a gente deixa a agenda lotada exatamente para a gente não precisar mexer com as coisas aqui de dentro.
Já escrevi em algum texto meu aí de que os barulhos do silêncio são insuportáveis, né? Quer dizer, às vezes quando a gente fica muito tempo em silêncio, a gente nem quer, porque a gente começa a pensar em um monte de coisas da nossa vida, a gente não quer, não, traz barulho para cá, eu preciso de barulho, eu quero barulho para eu não precisar pensar em muitas coisas aqui do lado de dentro. Eu e a Silvia Jerusa, nós temos um programa de saúde mental e de autoconhecimento chamado Janelas da Alma. Acredito que algumas pessoas algumas pessoas que estão aqui na live já participaram desse programa. É um final de semana, né? Acontece uma vez por ano, próximo é em maio do ano que vem. E é um final de semana para você parar um pouco e se desconectar desse barulho todo. E é muito curioso, porque no lugar onde a gente faz esse evento, né, no Novo Caminhar, é um lugar maravilhoso, lindo, que contribui muito para cuidar da nossa saúde. Mas o sinal do celular lá é muito ruim. E então a gente já brinca, hoje não tem celular, não tem WhatsApp vibrando, mensagem chegando, não tem e-mail. E muita gente fica desesperada com isso. Quer dizer, como é que eu vou passar o dia sem o WhatsApp me chamando? E quando a gente está em São Paulo, na cidade onde você mora, o WhatsApp está lá e você, não aguento mais, todo mundo me chamando, tal. Tá, mas quando a gente tem a possibilidade de parar, será que a gente para mesmo? Quando a gente tem a possibilidade de desligar o telefone, será que a gente desliga mesmo? Se a gente quer, será que a gente quer de fato esse tempo para parar e olhar para a nossa vida? A gente tem que pensar nisso. E a resposta, ela precisa ser muito sincera, porque não adianta você mentir para você mesma, não adianta você mentir para você mesmo. É você, é a tua saúde mental que está em jogo, é a tua história. Então a gente não pode demorar para pensar nessas coisas, porque a gente acaba se boicotando, né? Uma outra questão que a gente ouve muito, principalmente quem mora nas grandes cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, eu não me cuido muito, eu não paro, não faço terapia, não faço academia, não faço nada porque eu não tenho tempo. E essa desculpa do não tenho tempo é muito boa, né? Até porque São Paulo, a própria cidade, contribui para a gente se sustentar nesse lugar do não tenho tempo. Não, será que a gente não tem tempo? Ou será que nós não somos a nossa prioridade? Será que de fato você não tem tempo? Ou será que de fato você não está colocando você como prioridade na tua vida? Isso não é egoísmo, não, isso é autoestima. Principalmente quem vem da religião, quem passou a vida em igreja, e eu falo com conhecimento de causa do mundo evangélico, a gente tem muita dificuldade de fazer coisa pra gente. Porque soa como egoísmo, né? Porque é sempre pro outro. Não é muito bonito fazer pelos outros. A empatia é uma virtude que a gente tem que fazer crescer na nossa vida cada vez mais. Agora, como é que você vai fazer o bem para os outros se você não tem o bem dentro de você? Como é que você vai cuidar de alguém se você não cuida de você mesmo? É a velha exemplo do avião, né? Quando a gente entra no avião e tem as instruções do voo, e aí eles dizem, olha, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você. Quer dizer, então eu colocar a máscara em mim é egoísmo? Não, colocar a máscara em mim é eu me manter vivo, inclusive para eu poder ajudar uma criança, uma pessoa com dificuldade do meu lado. Eu cuidar de mim não é egoísmo, cuidar de mim é valorização da vida, é inteligência. Cuidar de mim é eu olhar para a vida e falar, poxa, eu estou vivo, que bom, eu vou fazer minha vida ser cada vez melhor, cada vez mais bonita. Isso é extremamente inteligente. Tem uma decisão, tem uma racionalidade. A gente não está se guiando simplesmente por paixões, por momentos, por uma passionalidade. Não, tem uma racionalidade. Eu estou cuidando de mim. Então não deixe com que desculpas do tipo, não, eu não tenho tempo, eu não posso. Não, nós temos tempo. A gente tem tempo. É que não é a nossa prioridade. E a gente precisa fazer essa autocrítica, né? Qual foi a última vez que você foi a tua prioridade? Eu não faço essa pergunta como frasezinha de autoajuda, não. É como frase de autocrítica. Tá? É você fazer um mergulho para dentro de você mesmo, e pensar, poxa, de fato, qual foi a última vez que eu fiz para mim? E lembre que às vezes a gente faz para os outros, claro, que como amor ao próximo, como exercício de empatia, porque isso é bonito, e isso faz bem, inclusive, para o nosso emocional. Mas às vezes a gente faz também para os outros por uma razão, para a gente ficar bem ocupado e não precisar fazer para a gente. Tome muito cuidado com
com esse quesito na tua vida. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa para o bem da tua saúde mental, para o bem do teu emocional? Porque, inclusive, você só vai... quanto melhor você estiver, quanto mais saudável você estiver, mais você vai conseguir cuidar dos outros, mais você vai conseguir ser um presente para as pessoas que estão ao teu redor. Eu preciso entender qual é a minha realidade, né? Qual que é a tua realidade. Você só vai entender ela a hora que você começar a mergulhar em você mesmo, a hora que você parar de colocar desculpas e razões. Repetindo Eduardo Galeano, a primeira condição para mudar uma realidade consiste em conhecê-la. Você conhece a tua realidade ou você está sempre vivendo, acordando, trabalhando, comendo e dormindo? Não, tem mais, né? Tem mais do que isso na nossa vida. A gente precisa, então, derrubar essa resistência em nos olhar, né? Eu preciso derrubar a resistência em me olhar. Eu sei que tem outras psicoterapeutas aqui na live, porque inclusive eu vejo pelo nome, pessoas que eu conheço e outras que no próprio nome aqui do perfil está escrito psi, e também sei que tem muitas pessoas aqui que fazem terapia, né? E vocês vão concordar comigo, tem muitas pessoas que quando um processo de psicoterapia chega num ponto mesmo da pessoa se olhar, não, agora é você, porque no começo a gente acha responsabilidade na mãe, no cachorro, no papagaio, no prefeito, né? No buraco na rua. A gente terceiriza a nossa vida para todo mundo, né? Mas quando chega uma responsabilidade da gente assumir, né? Não, agora é com você, muita gente para. Muita gente fala, não vai dar mais, não tenho mais horário, mudei de cidade, não tem dinheiro, e pronto, para. Então, isso você está atrapalhando o seu próprio desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Então, quanto mais mergulhar em você mesmo, mais benefícios para você. Ah, Vili, mas eu não gosto de mergulhar e de fazer esse olhar. Peraí que eu vou beber água, tá? Eu não gosto de fazer esse olhar porque dói. Dói, mas... Crescer dói, ser adulto dói, um monte de coisa que dói. E tem uma outra frase do Jung que eu gosto muito, que eu também vou ler, tá bom? Porque ela não quero citá-la de qualquer jeito, que ele diz assim: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar de enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a própria escuridão. Eu sugiro que você entre no Google e procure essa frase do Jung, deixe no teu celular, imprime, põe na geladeira. Ah, mas é que eu queria um processo terapêutico sem dor. Não, vou repetir, do Jung. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a própria escuridão. Dói, crescer dói, adquirir, aumentar o nosso repertório emocional, dói, tudo isso é extremamente dolorido e eu não sei nem quem diz que foi fácil, quem diz que é fácil, né? Por isso que eu sou crítico mesmo dessas linhas de motivacionais, de autoajuda, ou de psicoterapias religiosas que falam, mudar a tua vida rapidinho. Né? Como é que eu vou mudar minha vida rapidinho, cara? Eu tenho 46 anos. Como é que você muda uma estrutura existencial de 46 anos rapidinho? Não tem como. Repito o que eu falei no começo, seria uma agressão comigo mesmo, uma mudança radical na minha vida. Eu posso tomar uma decisão radical, que é o quê? Vou mudar de vida. Agora, essa mudança de vida, ela é processual. Até porque ela é dolorida, tem coisas que vão doer. E quando chegar a notícia ali de que vai doer, ou quando aquela primeira realidade se impõe num processo, eu falo, está doendo muito, vai doer mais ainda, porque vai demorar mais ainda, porque a dor aumenta, e eu vou criar resistência, eu vou entrar num processo de negação daquilo que eu tô vivendo. Então,
as nossas mudanças, o nosso crescimento, o crescimento do nosso repertório emocional, tudo isso, além de ser dolorido, além de ser demorado, é tortuoso. A estrada do autoconhecimento, ela é tortuosa. Não há mudança de vida, não há cura em linha reta. Não há, né? Não há processo de cura sem dor. Simplesmente não há. Você pode até dizer para mim, não, mas eu ouvi dizer de um processo. Não, você ouviu dizer, você foi lá fazer? Né? A questão é ir lá fazer, a questão é lá enfrentar isso aí. Por quê? Porque a hora que eu abri a minha história, e a história de todos nós, tem capítulos bonitos, tem capítulos tristes, tem capítulos extremamente complicados, e quando a gente diminui, né, o perfeccionismo, nossa, tem que dar tudo certo, meu processo terapêutico tem que ser perfeito. Não tem perfeição, você não é perfeito, seu terapeuta, sua terapeuta não são perfeitos, não tem terapia perfeita, tem coisas humanas, e não há mudança de vida em linha reta. A gente vai crescer e a gente vai se desenvolver e a gente vai ficar cada vez mais emocionalmente preparados e fortalecidos quando a gente conseguir lidar com essas situações todas da nossa vida. Então a gente precisa ter essa consciência da nossa vida. Aí você vai dizer, Vili, mas essa consciência vai doer? Vai. E eu poderia falar um monte de frase bonita para dizer para você, não vai. Não, mas é que eu tenho um compromisso com o teu coração e um compromisso comigo mesmo de não ficar gerando nas pessoas ilusões a partir daquilo que eu produzo. A minha produção intelectual, eu não quero que ela gere ilusão. Eu quero que ela gere para você consciência, que ela gere em você vontade de viver. Mas é uma vontade de viver consciente de todo o teu meio, de toda a tua vida e da história de todos nós. Então, o que a gente precisa, né, Eu nem entrei direito ainda na questão da inteligência, acho que vai ter que ficar para outro dia, né? Estou aqui ainda falando sobre os nossos processos de quebrar as nossas barreiras, né, quebrar os nossos preconceitos, lidar primeiro com os nossos padrões de comportamento e tudo mais. Bom, a gente traz à tona quem nós somos, a gente entra nesse processo de se conhecer, de encarar e assim, uma dica aqui para você, né? Será que eu vou conseguir, então, como é que eu faço, né, para identificar meus padrões? Comece a identificar como é que você vive, como é que você fala, como que você reage, por que você tem feito as coisas do jeito que você tem feito, por que você tem vivido do jeito que você tem, como é que você se comporta na tua casa, no teu dia a dia. Pois exercícios tão simples, né? Não são fáceis, mas são simples, você pode fazer para você começar a identificar os seus padrões. E depois que você identifica, quer dizer, identificar, eu acho que a gente até sabe, né? Assim, a gente sabe muito bem quais são os nossos padrões, as nossas manias, as nossas chatices. Talvez um ponto muito difícil para todos nós é a gente admitir. A gente admitir onde é que a gente precisa mudar. É muito difícil admitir onde a gente é chato, é muito difícil a gente admitir onde que a gente é inconveniente, é difícil admitir essas coisas, né? A gente só quer propagar as nossas belezas, o tanto que a gente é legal, o tanto que a gente é bonito, as coisas virtuosas que a gente faz, mas a gente precisa admitir. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, assim, né, de que admitir é uma maneira de ser curado. Não tem restauração sem eu admitir que eu estou doente, né? Eu posso fazer um exame, posso ir no médico hoje, faço um exame, e sai o resultado do exame e o médico vira para mim e fala, você tem a X doença, está aqui, está diagnosticado, está aqui, tá feito. Se eu não admito, eu não vou ser curado, né? Até porque eu não vou entrar no tratamento. Aquela doença vai vencer e provavelmente eu posso até morrer por conta de eu não admitir. Mas é difícil admitir. A gente tem vergonha de admitir algumas coisas da nossa vida. Agora, essas coisas que eu não estou admitindo, elas já estão dentro de mim. Elas já estão exercendo uma função aqui dentro. Por que não admitir logo? E a gente não admite aí por diversas razões. As razões pessoais, as sociais, né? Porque parece que a gente tem que ficar sempre prestando conta da nossa vida para os outros.
o que as pessoas vão dizer. E, poxa, como a gente precisa diminuir, né, a importância dos outros dentro da gente. A nossa vida é a nossa vida, ninguém tem nada a ver com isso. E eu quero ir atrás da minha restauração, da minha cura, da minha transformação. E eu preciso admitir os meus hábitos, eu preciso admitir meus erros, preciso admitir minhas inconveniências, preciso admitir minhas fraquezas, eu preciso admitir tudo isso, porque se eu não admitir aquilo que em mim é prejudicial para mim e para os outros, repito, não tem cura. Bom, repito o que eu falei lá no começo, tá bom? Se você quiser ir mandando perguntas aí, pode mandar. Tem algumas pessoas pedindo solicitação para participar aqui do vídeo. Não, eu não vou autorizar a solicitação, tá bom? Mas você pode mandar a pergunta por escrito aqui que eu vou ler, vou tentar ler e vou responder. E como que a gente então, Vili, como é que eu mudo de hábito? Né? Como é que eu quebro os meus padrões de comportamento? E aqui é importante ressaltar uma coisa, a gente vai quebrar um padrão de comportamento e vai entrar em outro. Né? Não é que você vai ficar sem padrão de comportamento, você vai ter outro, claro. Eu tenho um padrão de comportamento e não só isso, eu sou gerador de um padrão de comportamento. Eu tenho 2 filhos que ainda moram comigo e com a Carol, minha mulher, e é claro que eu gerei padrões de comportamento nele. Então a questão não é não ter padrão de comportamento, a questão é o que esse padrão de comportamento produz. Né? São as pessoas que dizem aquela pessoa lá, ela pensa fora da caixa. Não, ela pensa em outra caixa. Ninguém pensa fora de caixa nenhuma, porque todo mundo tem limites, todo mundo tem parâmetros. Então essa história de ele pensa fora da caixa, não, ninguém pensa fora da caixa, todo mundo pensa dentro de alguma caixa. Pode ser que você mude de caixa toda hora, mas você está sempre dentro de uma caixa. Aquela pessoa vive fora do sistema. Não, ela não vive fora do sistema, ela vive fora do sistema talvez que a maioria vive, mas ela tem um outro sistema que ela criou para ela, ou um grupo menor criou um novo sistema, um outro sistema. Então, ninguém vai ficar nunca sem padrão. Então, nosso não é uma crítica nossa, eu sou contra o padrão de comportamento. Isso é um absurdo, até porque a sociedade impõe padrões de comportamento para nós. Quando eu falo da autocrítica, que eu preciso pensar, o meu padrão de comportamento, ele produz o quê? Que tipo de pessoa que eu sou, porque eu sou fruto desse padrão. Eu sou fruto desse conjunto de ideias. Eu sou fruto desses valores. E eles estão produzindo que tipo de gente? Quem sou eu? Então eu preciso admitir que os meus padrões estão gerando coisas ruins dentro de mim, que eles estão ruins, não pense em tragédia, mas incômodos, uma insatisfação, uma dor, ou uma dor em quem vive comigo. E então eu repito, a gente sai de um padrão para a gente entrar em um outro padrão, e talvez daqui 10 anos eu vou entrar em outro padrão, e daqui 10 anos em outro padrão, e de padrão em padrão a gente vai encontrando uma hora um formato que seja mais agradável, que seja mais confortável para a gente ter uma vida, para a gente ter qualidade de vida, saúde mental e essas questões todas que permeiam a nossa existência. E como que a gente muda? Né? Qual é a inteligência que a gente tem que ter para mudar os nossos padrões? Repetindo, não procure uma mudança radical, porque a mudança radical, além de não existir, ela seria o caos na tua vida. Repito, para quem está chegando agora, como é que você vai acordar amanhã completamente diferente de hoje? Você não vai conseguir viver, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir se relacionar. As nossas mudanças não podem ser com essa radicalidade proposta em tantos espaços. Não, a gente tem que fazer uma mudança progressiva e a gente precisa ter microgerenciamento. A gente precisa mexer na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem muita dificuldade com essa questão de mexer nas coisas do dia a dia. Né? A gente sempre acha que a gente precisa fazer um dia uma grande mudança e a gente vai ter ali a partir daquele momento, nossa, a partir daquilo, então eu mudei completamente. Não é a partir daquilo você mudou completamente, é a partir de uma decisão, de uma consciência. Eu tomei consciência de quem eu sou, eu tomei consciência dos meus padrões e a partir disso eu gerei em mim uma vontade e fui atrás de recursos, aumentei meu repertório emocional para eu ir fazendo mudanças. Tem gente que tem que fazer mudanças, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de pessoas que têm um problema de compulsão alimentar.
Não, você tem que ir fazendo mudanças progressivas, você tem que ir se olhando, você tem que ir entendendo. Uma hora você vai ter uma mudança na sua alimentação, você vai ter uma mudança no seu comportamento. Tem gente que tem outros tipos de hábitos, né? De coisas que são prejudiciais. Pô, eu preciso mudar isso de hoje para amanhã. Mas de hoje para amanhã, você acha que é possível? Uma coisa que você está fazendo há 10 anos, você vai mudar de hoje para amanhã? Não é melhor você pensar de uma maneira um pouco mais, como é que eu posso mudar o meu dia hoje, alguma coisa amanhã e depois de amanhã? E se você tivesse iniciado essa mudança em janeiro, hoje você estaria em outro lugar, porque nós estamos entrando no mês 10 e você já estaria há 9 meses fazendo outras coisas, outros hábitos, outros comportamentos, e a tua vida estaria num lugar completamente diferente. Então acredite na força das pequenas decisões, acredite na força das pequenas mudanças, porque de fato a nossa vida muda a partir disso mesmo. A Cris está aqui dizendo, o pior é que a gente só muda quando sofre. O sofrimento ele pode ser um elemento impulsionador da nossa mudança, mas ele por si só não muda nada. É o sofrimento mais uma atitude minha, mas não tem como a gente se eximir da nossa decisão. Então eu concordo com a Cris, sim, o sofrimento pode nos ajudar a mudar? Pode, claro que pode. Mas o sofrimento por si só, ele não vai fazer nada na minha vida. Quem vai fazer sou eu. Quem tem que tomar a decisão sou eu, que é o nosso drama humano, né? De querer sempre que alguém tome uma decisão por nós, alguém tome atitudes e mostre o caminho. Não, a gente que vai tomar a decisão a partir de uma dor, a partir de um sofrimento, a partir de um evento triste, a partir de coisas que não geram alegria, não geram felicidade em nós. Então, tudo começa a partir de nós mesmos. E começa sempre com o que nós temos e do jeito que nós estamos. Por que estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de inteligência emocional, parece assim, nossa, é um lugar onde a gente chega, né? Agora eu sou uma pessoa inteligente. Não, isso não precisa nem ser sua meta, não é a minha, não é a sua, não é a de ninguém. Mas é desenvolver isso. Eu vou desenvolver uma inteligência, eu vou desenvolver uma atitude, eu quero desenvolver novos comportamentos. A gente tem muita pressa de chegar logo em alguns lugares e às vezes a gente acaba pegando alguns atalhos e alguns atalhos deixam o caminho mais longo. Não pegue atalho nenhum. Vá um dia de cada vez, um passo depois do outro e sem essa pressa de eu preciso chegar lá, não. Você precisa ir. Você precisa começar uma nova estrada, começar um novo caminho para você, uma nova postura tua diante da vida. Então não fique na sede de, não, eu preciso ter isso, eu preciso ser inteligente emocionalmente. Não, você precisa buscar isso, você pode ser. Mas quando que isso acontece? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia de quando isso vai acontecer. Eu só acho que é muito mais legal a gente gastar a nossa vida tentando e lutando em favor de nós mesmos do que a gente simplesmente desistir e deixar a vida à deriva. Não deixe tua vida à deriva, porque a não decisão, ela é uma decisão. Quando você diz, não estou tomando decisão nenhuma sobre a minha vida. Tá sim. Tá sim. Todo mundo que não está tomando decisão está tomando uma decisão. Você está deixando um terceiro, você está deixando alguém decidir por você. E aí daqui um ano você olha e fala, nossa, como é que minha vida veio parar aqui? Que tragédia. A vida veio parar aqui exatamente porque você deixou ela à deriva. E barco à deriva vai parar em qualquer lugar. Né? Quer dizer, onde é que um barco à deriva vai parar? Em qualquer lugar. E se a partir do momento que eu decido deixar a vida à deriva, eu também estou dizendo para a vida e para mim mesmo, usando a metáfora do barco, né? Um barco à deriva, se eu deixo a minha vida à deriva e eu sou o barco, eu estou dizendo que qualquer porto serve. E isso não é nada inteligente. Isso não é nada saudável. Então eu preciso ter consciência de quem eu sou, olhar para o meu passado, ter consciência de quem eu sou, consciência do meu momento e uma meta de onde que eu quero chegar, para onde que eu quero levar a minha vida. E uma meta viável, alguma coisa que seja legal, que você possa ver
num futuro próximo, de ver transformações, e é tão legal, por isso que eu falei de microgerenciamento, microdecisões e micromudanças, e você comemorar suas pequenas mudanças, porque quando a gente comemora uma pequena mudança, quando a gente vê uma pequena conquista, uma pequena vitória, isso anima a gente para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, do que a gente ficar esperando uma big de uma vitória. Não, celebre suas pequenas conquistas, né? Isso é extremamente saudável, é emocionalmente saudável a gente lidar com a vida assim. Então, bom, eu me alonguei demais aqui nessas questões dos padrões de comportamento e acabou que o tempo passou rápido demais. Então eu insisto ainda, se diante daquilo que eu falei aqui hoje à noite, você quiser me mandar alguma pergunta aqui nesses minutos finais, eu estou à disposição de vocês aqui para a gente trocar mais algumas ideias. Mas tem uma pergunta que eu recebi ontem aqui, que é o que me faz codependente? Olha, eu devolvo a pergunta para você, né? Por que você acha que em algum momento você se tornou codependente? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, né? Porque a codependência tem aqui algumas variações, né? Quer dizer, a codependência pode ser que você está vivendo com alguém que tem alguma dependência e por isso você é um codependente. Mas eu estou entendendo que a pergunta não é isso, é que você é dependente emocionalmente de alguém. Acredito que seja isso a pergunta, ou pelo menos vou responder a partir disso, tá? O que me faz codependente? Talvez uma fragilidade emocional, talvez uma fragilidade financeira, talvez uma fragilidade existencial, ou talvez simplesmente não querer perder essa pessoa, você acaba se submetendo a tudo aquilo que ela fala, não querer perder o relacionamento, você acaba se submetendo tudo ao que essa outra pessoa do relacionamento impõe, mas eu digo para você, não faça isso. Relacionamento saudável precisa de conflito. Nossa, o que é isso? Conflito é um item de um relacionamento onde duas pessoas estão vivas. Um relacionamento onde duas pessoas, disse o Freud, concordam a respeito de tudo, é porque uma das duas pensa por ambas. Então, um relacionamento onde uma pessoa pensa pelas duas não é um relacionamento saudável. É um relacionamento tóxico. É um relacionamento complicado. Então, tome muito cuidado para a sua codependência não ser exatamente a manutenção de você estar num relacionamento tóxico. Isso não quer dizer que eu estou dizendo para você sair do teu relacionamento. Estou dizendo que esse relacionamento tem que se reinventar. Porque uma pessoa não pode viver assim. Como controlar os impulsos de ira e ter estabilidade e demonstrar a tal inteligência emocional? Então, não tem receita de bolo para isso. O que a gente tem que ter? Quando a gente se conhece, quando a gente tem consciência de si, a gente inclusive começa a aprender quais são os momentos, as instâncias que a gente é mais vulnerável e a gente se prepara para elas. Quando eu reconheço as minhas fragilidades, por isso que eu comecei dizendo que suas potencialidades já estão postas e quais são as suas vulnerabilidades. Quando eu entendo as minhas vulnerabilidades, eu já sei, determinada situação, determinada pessoa, determinado lugar me vulnerabiliza, me fragiliza, estar com uma pessoa me desestabiliza. Então, eu preciso reconhecer isso, porque ao reconhecer, determinada pessoa me irrita demais. Então, quando eu tenho essa consciência, né, de saber quais são os pontos que mais eu sou frágil, eu consigo começar a me controlar. Eu me preparo para determinado encontro ou eu evito determinados encontros, eu evito determinados lugares, evito determinadas pessoas e evito determinadas situações. Autorresponsabilidade, exatamente. Acho que é um resumo um pouco daquilo que mais falei hoje aqui, né? A gente ter autorresponsabilidade diante das questões da vida. A gente não pode nunca terceirizar a nossa vida, terceirizar a nossa história para ninguém. A vida é nossa, a vida é tua, a história é tua. Então, né? A autorresponsabilidade, a autocrítica, a autoestima, a autoconhecimento. A gente precisa muito, muito elaborar isso na nossa vida para o nosso bem. Repito, vai ser fácil? Não. Nenhum desses auto aí é fácil. Eles são extremamente desafiadores. Nenhum processo de autoconhecimento vai ser leve, não. É uma estrada, no começo principalmente, muito esburacada. Mas é possível.
Vili, grandes traumas de infância são possíveis de superá-los uma vez que procuro olhar e cuidar com amorosidade, porém sempre vem em memória. Sim, claro que é possível você superar, de novo, num processo, não é da noite para o dia. Eu não entendi muito bem isso de olhar com amorosidade, né? Eu não sei o que você está olhando com amorosidade, você tem que olhar com amorosidade para você, tá? E não para o trauma e nem para quem gerou o trauma. O amor é próprio. Aqui nós estamos falando de autoestima. Você não tem que ficar tendo amor para quem te feriu. Você tem que ter amor com você mesmo. Quem te feriu, feriu. Ah, não, mas eu quero restaurar aquela pessoa. Não, não. Coloque primeiro o oxigênio em você. Então, espero que você esteja falando dessa amorosidade, é você com você mesmo. É a tua história, a tua vida. Sim, é possível superar. E você diz, porém, sempre vem as memórias. E provavelmente elas vão continuar vindo, porque é uma memória, né? O nome já diz. E nenhum processo de cura nosso contempla o esquecimento. Esquecimento é uma doença, não é um processo emocional. Igual o perdão, né? Que tem gente que diz, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Ué, quem foi que disse que perdão tem a ver com esquecimento? Esquecimento é problema de memória. Perdão é uma atitude do nosso coração onde a gente muda o status de pessoas e de histórias e de eventos na nossa vida. Perdão a gente vai... eu já dei 1 milhão de vezes esse exemplo, é como colocar uma pessoa, um evento num barquinho e deixar o rio da vida levar embora. Uma hora está longe, uma hora está distante, mas eu vou esquecer? Claro que não. Não existe esquecimento no mundo emocional, a não ser que você tenha um problema de memória. É uma doença. Então, eu não digo isso brincando e fazendo piada, não. Não tem esquecimento, a gente não vai esquecer uma história. A gente vai, com o tempo, mudar a intensidade daquela história dentro da gente. A gente vai mudar a importância das pessoas que nos feriram dentro da gente. E esse processo ele é muito, muito possível. Ele é muito difícil. Agora, viver sem esse processo também é difícil, né? Então, às vezes eu tenho que olhar diante de 2 dificuldades, qual que eu quero? Aquela que me deixa na mesmice ou aquela que abre um horizonte de novidades para mim? Então tem coisas que você fala assim, nossa, mas é tão difícil, né? Por exemplo, é tão difícil, eu estou num lugar muito ruim emocionalmente, eu estou num lugar travado, estou num lugar difícil. Dá para sair? Dá para você levantar e ir para outro lugar. E a pessoa vai dizer, poxa, mas é tão difícil, né? É muito difícil. Mas ficar onde você está já está difícil. Levantar e ir para outro lugar também é difícil. Então escolha a dificuldade que vai dar para você novidade de vida, que vai dar para você outras perspectivas. Escolha as possibilidades que você vai olhar e falar, poxa, que bom que eu mudei, que bom que eu decidi fazer outra coisa, que bom que eu dei para a minha vida outros rumos. Então, sim, acredito ser possível. Aliás, se eu não acreditasse ser possível, eu nem poderia fazer o que eu faço, falar o que eu falo, ter a profissão que eu tenho, de acreditar que os nossos traumas, a gente pode tratá-los, a gente pode superá-los, né? E superar não é esquecer, superar é continuar apesar de. E, Adriana, espero que você consiga superar os seus traumas. Tenho mais algumas questões aqui. Ixi, tem bastante pergunta que ficou aqui pelo caminho. Deixa eu ver se eu consigo resgatar pelo menos mais uma. Está aqui a Adriana dizendo que sempre fez com... não é fácil, mas depois se sentem mais leve, tirando as camadas. É isso. A gente tem que ir tirando as camadas da nossa vida, né? O Tiago colocou aqui de ressignificar, perfeito, a gente ressignifica, né? Quer dizer, uma história, ela não vai mudar na sua natureza histórica, mas ela pode mudar na minha natureza emocional, o jeito que eu vou contar ela, eu mudo a minha narrativa, eu mudo a minha percepção, eu mudo o meu olhar para aquela história, então a história muda. Historicamente ela está ali, ela aconteceu, não tem como eu alterar. Mas quando eu começo a me tratar, eu consigo ressignificar a história dentro de mim, dar para ela outros ares, inclusive às vezes até diminuir a importância de histórias e pessoas e eventos dentro de nós. Gente, eu vou parar por aqui, já estou acho que é quase 1 hora, não sei exatamente, falando com vocês. Obrigado mais uma vez aqui pelo bate-papo, por poder falar com você. Repito o que falei lá no começo, eu não estou dando nenhuma resposta final, eu estou dando
ideias para você pensar, ideias para você continuar trabalhando na tua vida, né? Que é o famoso para começo de conversa, não é para final de conversa, não é para... Aí não acredite em nenhuma live que se propõe a encerrar um assunto, tá bom? Porque é o que a gente precisa na nossa vida, é fomentar ideias, não é concordar a respeito de tudo, né? Não, jamais eu teria essa pretensão. A gente precisa isso mesmo, né? Trabalhar nosso emocional para poder viver uma vida melhor. Um beijo, obrigado pela companhia de vocês.